E vem conferir a crítica do filme Percy Jackson e o Mar de Monstros. E apesar da crítica não ter gostado do filme Percy Jackson e o Ladrão de Raios, que lançou em 2010, o filme acabou dando muito dinheiro. Afinal, a franquia e a saga Percy Jackson eram muito famosos, então inevitavelmente ele iria dar muito dinheiro. Então com isso, em 2013, lançou o filme Percy Jackson e o Mar de Monstros. E muita gente esperou, bom, a sequência pode ser melhor. Afinal, já que o primeiro filme foi muito criticado por muitos motivos, e de 2010 pulou para 2013, a gente espera que eles tenham repensado o roteiro, repensado o filme, para poder chegar mais perto dos livros e mostrar o que os fãs do livro queriam consumir. E eu, de novo, não era um fã dos livros, mas mesmo assim, fui assistir o Mar de Monstros e foi um filme que ele conseguiu ser pior que o Ladrão de Raios. Eu acho que esse filme ele é pior em quase tudo, inclusive, que o primeiro filme apresentou, que já era terrível. Porque essa continuação, você imagina o quê? Que eles vão ter uma certa facilidade para fazer alguns pontos. Como, por exemplo, a história pode fluir muito melhor. Afinal, em Percy Jackson, Ladrão de Raios, eles já introduziram o universo, apresentaram o universo, era para eles também já ter mostrado como funcionam as leis daquele mundo. Então, a partir daqui, você já vai começar mostrando realmente o que aconteceu a partir dali, como foi a continuação. As coisas vão ser mais fáceis para você trabalhar, desenvolvidas. Mas não foi isso que aconteceu. O filme O Mar de Monstros tinha tanto medo que os fãs não voltassem para o cinema ou que um público novo não quisesse assistir porque não assistiu o primeiro filme, que o filme já começa com uma narração em off, meio que explicando quem é o Percy Jackson. Nesse ponto, já mostra muito de como o filme tinha medo de não ter uma grande bilheteria. A partir daí, o filme começa com uma introdução, com os personagens que a gente já conhecia, que era a Annabeth, o Groover e também o Luke, e eles estão entrando na escola pela primeira vez, e a gente conhece a filha de Zeus. A partir daí, é uma sequência interessante, mas que fica um pouco deslocada e perdida naquela ponta do filme. Parece que não faz muita coerência com o resto do filme, até chegar na última cena. Mas eu acho que mesmo assim, ela fica um pouco perdida ali naquele começo, em questão de montagem. Eu acho que essa sequência inicial faria muito mais sentido entre um diálogo entre a Annabeth e o Percy, no meio de uma relação entre eles, falando sobre um pouco passado, sobre a Annabeth estando um pouco triste, e ela contando essa história, do que ser jogado na introdução. Mas eu acho que esse começo, que já é meio perdido, já diz muito do que é Percy Jackson e o Mar de Monstros. Percy Jackson e o Mar de Monstros, ele pega todos os problemas que o primeiro filme tem e ele consegue piorar mais ainda esses problemas, começando pela quantidade de histórias paralelas que são os subplots que esse filme tem. Porque, no primeiro momento, você imagina que ele vai ter que ir até o Mar de Monstros, ele vai ter que tentar parar as coisas para realmente parar o Luke, mas a partir daí, e também vem a parte da profecia, mas a partir daí, quando o filme realmente começa, ele vai colocando uma história em cima da outra, e isso vai encavalando o filme, fazendo com que nada, obviamente, seja bem trabalhado, desenvolvido ou bem escrito em questão de roteiro. Porque, por um lado, você tem a profecia que chega em pontos do filme e você nem lembra que a profecia existe, porque ela é mal trabalhada, ela é mal desenvolvida e não conseguem colocar medo e problema em cima dela como deveria. Você tem uma relação entre Clarice e Percy, que seria a ideia de rivais, que seria para ser bem trabalhado no filme. Essa rivalidade que vai crescendo ao longo do filme, até um ponto que eles percebem que eles só são adolescentes e a partir daí se torna uma amizade a partir dali. O filme meio que tenta construir essa ideia, mas tem um pequeno problema. Isso nunca é bem trabalhado. Então eles se encontram no começo, mostra que tem uma rivalidade e quando se reencontram de novo já viram amigos. Não é bem trabalhado, na quantidade de tempo que o filme tem. O Luke volta pro filme, ele era para ser um dos antagonistas, mal trabalhado, mal desenvolvido, mal construído, é jogado em tela e se fosse qualquer outro vilão que não é o do primeiro filme, você nem lembraria que ele existia. Tanto que tem subplots nesse filme envolvendo traição de semideus, alguém que estava de um lado, mas trabalhava pro Luke, você nem lembra quem é esse personagem, ele aparece, eu tive que meio que parar o filme para lembrar da onde eu tinha visto ele, porque ele aparece em uma cena rápida. O mesmo vale pro irmão do Percy, que aparece, e também não funciona bem a relação entre eles, a relação pai e filho, que também era para estar presente no filme, não funciona. Então isso, nada que esse filme apresenta em relação à história funciona muito bem, e funciona bem de forma nenhuma. E quando chega no final do filme, o final é pior ainda. A sequência do Cronos é algo vergonhoso de se ver. Tudo que eles acertaram no CGI do cavalo marinho, que é lindo, ou quando ele
eles estão na parte do Hermes, que também é muito interessante, o resto do filme inteiro, como do Cronos, é muito mal feito o CGI dele. Claro, do Cavalo Marinho vale destacar, é lindo de verdade, a sequência do Cavalo Marinho é muito bonita, muito bem feita, mas o Cronos já não é. O meu vai pro Mar de Monstros. Até em questão de design de universo, você vê que esse filme ficou bem mais pobre. O acampamento meio sangue, como ele é mostrado, ficou mais pobre. Inclusive parece que o acampamento nesse filme tem 3 cenários. Eles sempre voltam pros 3 mesmos cenários. Parece que não tinha dinheiro para mostrar outras coisas. O conceito do Mar de Monstros é interessante, mas como é trabalhado também não é bem feito visualmente. A relação do Grover nessa história é praticamente jogada fora. O relacionamento entre a Annabeth e Percy é praticamente descartável. E eu me incomodo muito com o que eles fazem com a Annabeth nesse filme. De novo, eu não li os livros, eu não sei como é que ela é trabalhada nos livros. Mas ela é apresentada no primeiro filme, na primeira sequência, sendo uma das grandes guerreiras. Tanto por causa da sua mãe, como porque ela realmente se tornou uma grande estrategista, uma grande guerreira. A partir dali pra frente, desde o Ladrão de Raios, ela não consegue dar uma sequência de ação decente pra essa personagem. E o Mar de Monstros, ela fica o filme inteiro correndo atrás do Percy e meio que tentando só ouvir ele falar. Parece que ela é a orelha do filme. Ela só ouve ele falar, porque ela praticamente não faz nada o filme inteiro. A personagem que era uma ótima guerreira, com um potencial gigantesco, uma excelente atriz dizendo ela, é praticamente jogada fora e rebaixada num filme pra ser só a orelha do personagem do Percy Jackson. Percy Jackson esse, que é vivido por um Logan Lerman, que simplesmente não funciona. Ele tinha acabado de sair de As Vantagens de Ser Invisível, que é um filme maravilhoso e que ele é incrível. E aí, de novo, você coloca um roteirista muito ruim, um diretor muito ruim, e o cara não sabe o que fazer em cena. Não trabalham bem o ator. E nesse filme, mais do que no Ladrão de Raios, você vê que tinha uma necessidade de todos os personagens à sua volta meio que precisavam que o Percy funcionasse. Para a Annabeth funcionar um pouquinho melhor, porque o roteiro já estragou a personagem, o Percy precisava funcionar. O Luke, a Clarice, todo mundo que está em sua volta, precisava que o Percy realmente funcionasse. A atuação do Logan Lerman não funciona, porque a direção é muito ruim, e os personagens todos vão sendo jogados para baixo. No fim, a trilha sonora é muito genérica, a direção é muito genérica, e de novo, o primeiro filme tinha sequência de ação ruim, aqui tem uma sequência de ação um pouco melhor, mas são tão fracas quanto com um final de filme péssimo. No fim, é um filme que você não se importa com os personagens, não se importa com o universo, é uma história mal feita, mal contada, que você se perde tanta informação, e apesar de, e até o conceito interessante que tinha no primeiro filme de vamos misturar o mundo moderno com a mitologia grega, isso funciona em uma cena, que seria a cena envolvendo o Hermes. Todo o resto não tem um fator novidade, e até isso se perde. Se o primeiro filme era ruim, esse é praticamente inassistível, apesar de ter um pontinho ou outro que ainda vale um destaque. Concluindo, Percy Jackson, o Mar de Monstros, ele conseguiu. Ele conseguiu ser pior que Percy Jackson, o Ladrão de Raios, que já era um filme tenebroso. Foi como eu falei na crítica. Se Percy Jackson, o Ladrão de Raios, era um filme ruim, o Mar de Monstros é praticamente um filme inassistível. Com atores que você vê que não estão com vontade de estar ali, com um diretor que não consegue trabalhar bem os atores, com um roteiro que é muito mal escrito, muito mal trabalhado, com plots, subplots que são mal trabalhados, desenvolvidos, colocados dentro da trama de uma forma coerente, a montagem não é boa, e a única coisa que eu consigo colocar como bom desse filme, que gerou o mínimo de meu interesse, seria, primeiro, a ideia do cavalo marinho, que vale destacar, que é muito bonito, e a sequência final envolvendo a filha dos Zeus, que eu falei, eu assistiria um terceiro filme pra ver ela. Tirando isso, o filme é quase inassistível. E por isso que eu fecho o filme Percy Jackson e o Mar de Monstros com uma nota 1 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do filme Percy Jackson e o Mar de Monstros? Você acha ele pior que o Ladrão de Raios ou você gostou na época que assistiu pela primeira vez? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.